Olá, aqui é a Juliana Cesário, da Vivenciar Consultoria. Estou mais uma vez com vocês no espaço Cápsula do Empreendedor no programa da Aretusa. Sejam bem-vindos. Bem, o assunto de hoje é sobre como selecionar uma boa equipe. Sempre me perguntam sobre isso. A maior curiosidade das pessoas é saber como eu faço para selecionar um time perfeito. E assim, entre várias metodologias, uma que eu utilizo e que 80% assim, de certeza, 90% de você conseguir resolver problemas de equipe contratando a pessoa certa para você é a metodologia DISC. Você conhece? Já ouviu falar sobre essa metodologia? Ela é transformadora, simples de ser utilizada. Em apenas alguns segundos você consegue aplicar o próprio teste em você e posteriormente aplicar na sua equipe. Como achar? Google. Dá um Google rapidinho. Coloca no Google, procura metodologia DISC. Mas como é que a gente faz para achar essa metodologia? Onde a gente encontra isso? É um conteúdo exclusivo que apenas quem trabalha na área possui? Não, é bem mais simples, empreendedor. Você, gestor do seu negócio, pode fazer isso sozinho. Como? Google, metodologia DISC, D-I-S-C. Essa metodologia, ela foi desenvolvida para a gente tentar entender qual é a personalidade da pessoa que a gente está entrevistando. E qual é o diferencial que temos nisso? Quando você sabe a personalidade da pessoa que vai trabalhar com você, você consegue saber se ela se encaixa com o restante do seu time. Então, a primeira dica é, aplique em você essa metodologia. O teste é rápido e você consegue saber os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Uma vez que você descobre isso em você, que é o gestor da sua equipe, dali para lá é só você saber quais são as peças que complementam você. Um erro muito comum é a gente escolher a nossa equipe baseado no currículo. Pode parecer interessante e até engraçado falar isso, mas é real. Às vezes você tem um currículo maravilhoso, de alguém para a área que você necessita. Eu preciso de uma pessoa no financeiro, e aí eu contrato uma pessoa com formação acadêmica, com experiência, mas essa pessoa entra e não dá certo na sua empresa. Por que isso acontece? Já se perguntou? Já passou por esse problema? Acho que 90% de nós, empresários, já passamos por esse problema. Isso acontece porque muitas vezes essa pessoa tem um problema de relacionamento pessoal. Ela não se encaixa no ambiente onde ela foi inserida. E por que isso? É um defeito dessa pessoa ou é um defeito do ambiente? Não, é uma seleção errada. As pessoas precisam ter a experiência necessária, mas elas precisam ter o clima que combina com a cultura organizacional daquele espaço. Uma das formas melhores de fazer isso é contratar uma consultoria para te ajudar. Porém, a gente quer ensinar vocês aqui nesse espaço como vocês também podem resolver isso. E essa metodologia é certa. A maior parte das empresas nacionais e multinacionais utilizam isso. Você consegue aplicar ela hoje em você, aplicar ela hoje no seu time e daqui para frente montar uma equipe equilibrada. Para quem me conhece, já trabalha comigo, uma das coisas assim que eu mais cito, um exemplo que eu cito muito, é como você formata a equipe dividindo entre pessoas mais agitadas e mais calmas. Eu costumo chamar as pessoas mais agitadas de uma personalidade tubarão. Agressivas em termos de venda, tá? Não é um agressivo em termos de briga, é um agressivo em termos de venda, uma pessoa que tem vontade de fazer a coisa acontecer, é uma pessoa tubarão. Ela tem visão, ela tem um espírito empreendedor muitas vezes. Uma boa equipe, para o seu estabelecimento dar certo, precisa ter pelo menos uma pessoa tubarão. Mas, qual é o grande erro? Alguns empresários, com a vontade de vender, com a vontade de fazer dar certo, contratam 5, 6 pessoas tubarão. E aí toda a equipe é formada dessa mesma personalidade, a personalidade do atacante, do buscar o cliente. E o que acontece? Uma equipe onde você só tem tubarão, não tem como sobreviver. Um tubarão agride o outro e come o outro, e aí você tem uma equipe pesada, com clima pesado, ninguém fica, aquele espaço não anda, não prospera, e o cliente sente sobre isso. Então, a estratégia é, contrate uma equipe com tubarões e peixinhos. Quem são os peixinhos? O peixinho é aquela pessoa que, às vezes, numa entrevista, você nem contrataria porque vai dizer que é tímida, que não é tão falante, que tem um jeito de ser mais introvertido, mas é quietinha, é responsável, chega no horário. Mas o que acontece se a sua equipe tiver só peixinhos, sem nenhum tubarão? Você tem uma empresa ótima, totalmente disciplinada, mas você não tem sangue, você não tem vida naquela empresa. Você entra naquele lugar e todo mundo está calmo, até demais. Excesso de calma. E mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? Então, qual é o nosso segredo?
use a metodologia DISC, descubra se a sua equipe hoje tem tubarões e peixinhos, como é a personalidade de cada um que integra o seu time e quem é que está te faltando. Se você já tem uma equipe com 5 pessoas e 3 delas têm uma personalidade peixinho, está na hora de você contratar 2 bons tubarões para dar uma agitada nesse mar aí. Se você tem uma equipe com 5 pessoas e 4 são tubarões, nada de contratar a pessoa que mais falar na entrevista. Vamos pegar um perfil mais calmo, de alguém mais centrado, para equilibrar esse oceano, ok? Quer saber um pouco mais sobre nós? Quer ajuda para fazer esse processo seletivo? Entre em contato conosco. Teremos um imenso prazer em ajudar você, empreendedor, a chegar nos objetivos de ter um time perfeito para somar o seu negócio. @Vivenciar Consultoria, www.vivenciarconsultoria.com.br. Até a próxima!